Meus irmãos, uma boa noite a todos. Que nós estejamos em paz. Bem-vindos à nossa casa de oração. Vê que o povo está voltando depois de um períodozinho de férias, os estudos que reiniciam hoje também. Então, sejam todos muito bem-vindos, como falou nossa irmã Shirley, que estejamos em paz e que a paz de Deus e de Jesus possa brotar nesse momento em nossos corações, porque os nossos pensamentos, as nossas irradiações, elas cooperam para que quem está palestrante possa receber esses eflúvios bons e assim a sua palestra sai com mais harmonia. Nós também irradiamos para que a boa espiritualidade possa se utilizar dessas energias, curar, aliviar, proteger a todos que aqui estão, encarnados e desencarnados. E essa vibração também de querer aprender, de desejar algo de útil e de bom, ela se expande além do nosso coração, desta casa física, e vai de encontro a outras vibrações também positivas, para no somatório nós termos aquilo que já é rotina, aquilo que já é bom, aquilo que já existe, e que nós estamos aprendendo a perceber, sentir e acreditar e viver dentro de nós, que é o bem. Então, no universo que rege, o universo que dá harmonia para o universo, são todas as leis físicas, químicas e leis morais. Isso é a realidade. Nós é que vamos nos apercebendo devagarinho que essa é a tônica e que isso é importante e bom para que nos ciclos que a vida nos traz, nós possamos vivenciá-los e compreendê-los à luz da doutrina espírita. Tem diferença? Tem. A doutrina é o ensinamento de Jesus. Os ensinamentos de Jesus é o que temos de mais moderno, de melhor, top, no celeiro educativo da Terra. Então, se a doutrina é o cristianismo que se revigora agora através da ciência, da filosofia e da religião, porque o desenvolvimento dos nossos sentimentos gera não uma religião formal com dogmas e rituais, mas uma religiosidade que nos eleva como espíritos e também nos faz entrever sentimentos que são metas de cada um de nós, ou seja, fraternidade, justiça, amor, temperança, equilíbrio, harmonia, e ontem eu escutei muita palavrinha, bom senso. Então, as qualidades da alma podem se manifestar, devem se manifestar, e elas virão através de um processo natural que decorre dos ciclos pelos quais nós vamos passando. Ou seja, esse desenvolvimento, essa harmonia interior que nós queremos tanto, desejamos tanto, de forma inconsciente, passa a ser vivida por nós hoje de forma consciente. Ou seja, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero burilar em mim aquelas arestas que precisam ser transformadas, não é arrancada. Não, é transformada. Existe uma alquimia espiritual. Os alquimistas eram os feiticeiros, os magos do passado que viraram químicos, porque mexem com substâncias, fazem transformações, geram outras substâncias de uma já pré-existente, seja para o bem ou seja para o mal. Existe uma alquimia espiritual, porque os nossos sentimentos de ódio, de raiva, de amor, de perdão, de dever cumprido, sentindo-se forte e corajoso para as empreitadas da vida, geram vibrações. E vibrações têm cor, têm cheiro, têm densidade.
Por quê? Porque a transformação de um sentimento para outro faz com que as vibrações, a cor, o cheiro daquela vibração antiga passe a ser outra. Isso é alquimia. E como é que a gente faz isso? Vivendo os ciclos da vida. Então, quando amanhece, chega ao meio-dia, é um ciclo. Quando chegamos no período vespertino, à tarde, para chegar à noite, é outro ciclo. Quando nós vamos dormir, ou fizemos o nosso trabalho, ou trabalhamos, é outro ciclo à noite. Quando a gente pega no sono, o espírito se desprende da matéria e vai estudar, vai trabalhar, vai se reencontrar com os afetos, desafetos, vai fazer aquilo que mais lhe apraz, outro ciclo. As semanas formam ciclos, os meses formam ciclos, os anos formam ciclos, os semestres, os dias, a Terra girando em torno do seu próprio eixo vai formar ciclos que são a primavera, o verão, o outono, o inverno. A Terra girando em torno do Sol gera a noite, gera o dia, são ciclos. E por que é que eles são tão importantes? Para que a gente desenvolva-se, para que a gente evolua, cresça e se transforme. E a doutrina veio trazer para nós hoje 2 ciclos, aliás, né? Existem outros, mas nós vamos ver esses 2 ciclos que a doutrina vem nos trazer, que nos esclarece, que são sumariamente importantes nessa alquimia de transformação em nós. Que ciclos são esses? Da reencarnação e da desencarnação. E onde nós podemos encontrar isso? Lá no Antigo Testamento. Isso tudo que eu estou falando para vocês, lá no Eclesiastes. E o que diz o Eclesiastes? Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ele ensina que existe um tempo e uma ocasião para cada coisa na vida, refletindo a soberania de Deus sobre o tempo e os eventos, desde nascer, morrer, plantar e arrancar, até rir e chorar, com propósitos divinos por trás de cada fase. Então, cada ciclo que começa e se fecha, para nós se fecha, mas ele não se fecha, tem um ensinamento, isso está lá em Eclesiastes. E a doutrina vem nos explicar de forma filosófica, de forma científica, nos levando a colher o fruto desses ciclos de nascer, renascer, remorrer, até quando for necessário. E esse renascer, remorrer, sempre traz um benefício muito grande para cada um de nós. Que é essa transformação, que é essa melhoria, que é esse crescimento, que é esse desenvolvimento das virtudes. Agora, meus irmãos, vamos dar um exemplo, é simples e até engraçado, dessa alquimia. Todo fofoqueiro, e o que não falta na Terra hoje é fofoqueiro. Nós todos somos fofoqueiros. Fofoqueiros são excelentes comunicadores. São excelentes, são exímios. Vai na internet para ver. Todo fofoqueiro é um exímio, vamos dizer assim, com a sua fofoca, comunicador. E o dia que esse fofoqueiro se transforma no comunicador divino? Não houve uma alquimia aí? Não houve uma transformação? Houve. Então, cada desvirtude nossa dá uma qualidade intrínseca, que ainda não é para o bem, mas favorece a criatura quando ela transforma a desvirtude numa virtude. A pessoa ciumenta é alguém que gosta muito de zelar para aquilo que ela considera seu. Agora, imagina essa pessoa que deixa de ser ciumenta e passa a zelar pelo bem do seu semelhante, que não é seu, porque ela não é dona, mas ela se sente com vontade de contribuir para que a vida seja melhor. Essa alquimia, essa transformação.
Então é por isso que a gente renasce, remorre muitas e muitas vezes. Para fechar ciclos? Não. Para dar continuidade a ciclos. E isso é extremamente importante, porque nós estamos vivendo num momento da Terra muito difícil, com guerras, com insegurança, com os fofoqueiros de plantão que mudam a rotina das nossas vidas, às vezes trazendo notícias, esses excelentes comunicadores que são muitas vezes perversas, premeditadas. E tem aquele fofoqueiro de rotina que somos nós no muro conversando com alguém ou com um companheiro. Normalmente quem está falando muito baixinho, olhando para os lados, está fazendo alguma fofoca. Então, esse momento da Terra é um momento crucial mesmo para que a gente entenda esses ciclos de renascer e remorrer. Porque o que nós tememos é o convívio com as pessoas. Pessoas difíceis, pessoas irritadiças, pessoas falsas, pessoas que promovem contradições, guerras, sofrimentos, pessoas que invadem o espaço alheio, seja aquela pessoa que invade e tenta colonizar o pensamento do outro, modificar a postura e a conduta do outro, ou de países, pouco importa. O que importa é que nós temos receio, nos sentimos inseguros. Aí o ciclo vem mostrar para nós que isso é uma benesses. Vamos dar exemplo como isso funciona. Vamos dar um exemplo de um movimento que existiu na Terra, é muito antigo, mas durante a Segunda Guerra Mundial foi muito falado e praticado, nazismo, que matou muitos judeus. Os nazistas desencarnaram? Desencarnaram. Os nazistas remorreram e vão renascer muitas vezes? Sim. Aí tem pessoas, vamos supor que renasceram os nazistas, estão junto de nós. E começam a publicar e de novo a querer a hegemonia da raça, porque só os brancos, só os que têm tal qual religião, porque aí se diversifica aquilo que nós conhecemos como nazismo. E aí traz outros conceitos e amplia essa discriminação. Aí vai para a homofobia e tantas outras discriminações. E aí a gente diz assim, meu Deus, a Terra não evolui. Nada se modifica. Olha só para isso. Tem grupos na internet que estão querendo matar os negros. Tem grupo fomentando a discórdia, a dor, o sofrimento. Onde é que a gente vai parar? E aí nós vimos o quê? A dor e o sofrimento campear com posturas e condutas que a gente diz assim, meu Deus, eu não acredito. Como é que em pleno século XXI, quantas vezes a gente já disse isso? Muitas vezes. Em pleno século XXI, essa atitude não tem evolução, não tem melhoria, tem atraso. Olha o que está acontecendo. Existe evolução, existe crescimento, existe mudança e existe melhoria? Sim. O que nós vimos quando reencarnam as criaturas que são egoístas, ciumentas, que somos todos nós. Nós, da doutrina espírita, aprendemos a usar o pronome nós, não é vocês, somos nós. Nós remorremos e renascemos para quê? Para sermos testados, provados naquilo que nós já malbaratamos a lei e fizemos, e já nos foi dada oportunidade, através dos ciclos de reencarnar e desencarnar, de viver. Então, quem foi nazista, fascista, quem teve muita raiva das pessoas que tinham cor de pele ou tez diferente, pessoas que moravam neste ou naquele país, essas pessoas renascem para serem provadas,
vão ser colocadas de novo na Terra através da reencarnação, de um útero materno, de uma genética, e o local, a cidade, o pai, a mãe, tudo vai ser novamente colocado à sua disposição como material pedagógico para ser testado, se houve mudança, se houve uma alquimia interna. Aí onde nós vimos atraso, não é. A criatura, ao se sentir de novo nas condições que lhe foram favoráveis, emitir sentimentos que geraram dor, se ela mudou, isso não vai ocorrer. Agora, se ela não mudou, o que vai ocorrer? A manifestação daqueles sentimentos, daquelas atitudes que no passado trouxeram dor e sofrimento, voltam. E aí a gente diz, em pleno século XXI, bombardeio. Em pleno século XXI, feminicídio. Um dos motivos de dor e sofrimento é o egoísmo que faz com que eu ache que a minha religião é a melhor. E todos que não comungarem desse ideal não podem ter religião nenhuma que não seja a minha. Isso é cruel. De onde vem isso? Do passado dessas criaturas, que somos nós. Que se manifesta com condições favoráveis para que isso se dê. E aí a gente vai de novo dizer, mas em pleno século XXI, esse tipo de discriminação, sim, a pessoa reencarnou com as condições favoráveis, ou seja, material pedagógico, as condições as mesmas do passado, ela provar para si mesma que houve alquimia, transformação ou não. Então, o ciclo, segundo a doutrina espírita, não se fecham. Os ciclos se renovam, se aperfeiçoam, se modificam com as mesmas pessoas do passado. Agora vamos dar um outro exemplo. Vamos dar o exemplo da mãe do André Luiz. Quem foi o André Luiz? O André Luiz é um espírito que no passado foi médico e que psicografou muitas obras por Chico Xavier. A mãe do André Luiz, quando ele desencarna, vai procurá-lo lá em Nosso Lar. E ele fica sabendo, por intermédio dessa mulher, que ela vai reencarnar. E ele pergunta, como? Tu não precisa, tu tá já num patamar evolutivo que tu não precisa voltar para a Terra. Mas ela diz, eu vou, eu tenho uma tarefa, eu tenho uma missão. Que tarefa, que missão? Ajudar o teu pai. Mas o meu pai está lá nas trevas, é um homem vicioso. Ele está lá com as amantes que ele tinha quando casada contigo. E essas duas mulheres estão lá, se locupetando com ele, lá nas trevas. Justamente, eu vou voltar de novo esposa dele. E eu vou ser mãe das duas mulheres que foram suas amantes. O André fica assim, ó, de queixo caído. Como que tu vai fazer isso? Que sacrifício! Para ela não é. Agora vamos imaginar essa casa, esse lar, com a mãe do André Luiz, que reencarnou lá para as bandas de São Paulo, já está reencarnada faz tempo. Com esse marido, como é que ele está nas trevas? Ele sai das trevas, fica num período lá de preparação e reencarna. Alguém vai dizer que esse homem fez alguma alquimia, melhorou, cresceu, evoluiu? Não. Ele ainda não tinha essa condição. E as mulheres e as moças que estavam lá com ele? Também não. Então, como vai ser esse marido para ela de novo? Alguém bom? Responsável? Com certeza não. Ainda não. Pela lógica, ainda não. E as meninas? Dependendo de onde vão morar e como vão morar, são aquelas que dão uma puladinha da janela de noite, se a mãe está sabendo, nem o pai. E vão para uma festa. E não querem estudar. E o pai e as duas vão ter uma afinidade. Vão se gostar muito. E a mãe não vão ter uma afinidade muito com a mãe, mas mais com o pai.
Então, essa pessoa, quando reencarna, vai fazer um outro ciclo. Essa família vai, mas só que as condições são as mesmas do passado. Só que a mãe do André Luiz, que agora tem uma outra genética, vai ter o quê? Características renovadas, transformadas, mais do que ela já tinha. Então vejam que esses ciclos que se dão na Terra, somos nós, renascendo, remorrendo e revoltados muitas vezes, ou já melhorados e retomando. Então, voltar à Terra e se mostrar como é uma benesses. Por que é uma benesses? Que bom se essa gente toda a gente fizesse assim, não reencarna, não volta, não faz outro ciclo. Por quê? Porque é problema, é dor de cabeça, é conturbação. Será que Deus vê assim? Não. A democracia divina é liberal, aberta. Todos voltamos e todos vamos nos manifestar. Aí a gente diz assim, nossa, aquele líder, seja ele de qualquer instituição, inclusive políticos, aquele líder é grosseiro, aquele líder é alguém que tem umas ideias que, meu Deus, não parece ser século XXI. E olha quantos seguidores. O que aconteceu? Esse líder fomentando aparecer em si mesmo aquelas particularidades que nós ficamos assombrados, faz com que as pessoas que convivem com ele e que se afinizam também passam a demonstrar as mesmas atitudes. Se não tivesse talvez o gatilho, que é essa pessoa, aqueles irmãos, aquelas pessoas naquele país longínquo ou próximo, não tem problema, estariam o quê? Acomodados, vivendo a sua vidinha. Mas as condições se tornaram favoráveis e as pessoas passam a demonstrar o que verdadeiramente elas gostam e são. É uma lógica. Mas a gente vai pensar, mas não teve progresso. Tem progresso. E como a doutrina espírita nos explica lidar com esse progresso que é real, que existe, porque muitas pessoas estão fazendo bem, há muita mudança, mudança tecnológica, mas também mudança moral. Como nós espíritas trabalhamos e vivemos esse momento onde renascer e remorrer é lei. E as pessoas precisam vir provar para si mesmo que somos nós, que houve melhora ou não, e vai voltar. Por isso é tão importante a gente se modificar, para na economia do universo não ser mais um a estar fazendo com que o ambiente seja pestilento, de dor e de sofrimento. Porque se a gente fosse fazer um teste de DNA, nós viríamos que a genética divina está em todas as criaturas. O que é a genética divina? É o potencial para ser desenvolvido, criando perspectivas boas e novas. Então vamos fazer uma genética divina. Vamos fazer um teste de paternidade na Terra. Daquele que faz a Segunda Guerra Mundial, daquele que invade, daquele que mata, daquele que abre uma instituição de caridade, de todos eles. E o que esse teste de paternidade vai dar? Positivo. Todos são filhos do mesmo pai. Consequentemente, todos somos irmãos. Não tem como fugir. Então, como? Deus, que é o pai de todos, porque a genética mostra, não tem como. O bandido de hoje, para nós, o traficante de hoje, o pedófilo de hoje, é o anjo de amanhã. Isso é lei. Porque a genética divina propicia essa alquimia, essa transformação. E se a genética prova
através do teste de paternidade. E onde é que a gente faz esse teste? E esse teste é confiável? Esse teste é feito na nossa consciência. A doutrina vai desvendando para nós, dentro de nós, a certeza absoluta de que Deus, feito o teste de paternidade, é o Pai de todas as criaturas. E quem vê o Pai de todas as criaturas permitindo que os seus filhos renasçam e remorram muitas vezes para evoluir e crescer, vai contra o dono de tudo no universo. Vai contra. Como que permite isso? Como que deixa que isso aconteça? Para mim e para os meus semelhantes, alguma coisa de ruim, nesses ciclos da vida. Ele é dono de tudo. Ele é a suprema inteligência. Ele pode e ele faz. E ele faz mais ainda. O livre-arbítrio só vale para nós. Para nós. Eu só posso interferir, fazer alquimia, transformação química na vibração lá do meu coração em mim mesmo ou em mim mesma. O livre-arbítrio para transformar desvirtudes em virtudes pertence a quem? A nós, individualmente. O livre-arbítrio só funciona para mim. O livre-arbítrio não funciona para modificar, transformar ou fazer com que essa pessoa seja banida de qualquer lugar para o outro, para o meu semelhante. Isso é sério. Então, se Deus permite a reencarnação para provar que aquela criatura, ele vai ser testado e provado, se melhorou ou não melhorou, é da alçada divina. E eu não tenho como interferir, eu não tenho como fazer as mudanças que eu gostaria de fazer nas criaturas que comungam comigo da mesma morada que é a Terra. Perto ou longe, pouco importa. Então, meus irmãos, o negócio é a gente se transformar para quando vier a irritabilidade, a gente fica irritado, nervoso e angustiado ou com dúvida, a gente tem a serenidade desenvolvida dentro de nós para um convívio mais harmonioso. E aí a gente vai investir muito mais na gente, por quê? Para poder conviver e ajudar, para que o outro faça o seu próprio trabalho em si mesmo, porque ninguém pode interferir. Senha nenhuma nos foi dada. Possamos viver com o nosso marido, com a nossa esposa, com o nosso companheiro, com a nossa companheira, 90, 60, 100, quase 100 anos. Estamos dormindo juntos, podemos desencarnar juntos, mas nós nunca vamos poder interferir no livre-arbítrio do outro, nas mudanças que o outro pode ou deve fazer. Isso só diz respeito, esse livre-arbítrio, a nós mesmos. E como a gente já descobriu, através do teste de paternidade, que somos todos nós, irmãos, filhos do mesmo pai, porque a genética diz que é assim. Possibilidade de crescer, de evoluir é igual para todos. Nós vamos ver que o ciclo que nos trouxe para a Terra, nos trouxe para Biguaçu, nos trouxe para a doutrina espírita, nos trouxe para esse momento do planeta, está nos testando naquilo que nós já mudamos ou não. E aí a gente tem que se aperceber, continuo fazendo as mesmas coisas ou já houve mudança, transformação, uma alquimia dentro de mim mesmo? E assim, meus irmãos, nós vamos fechar esse ciclo agora, dessa meia horinha, que foi a palestra, convidando a todos para o passe, e quem quiser ficar para o estudo também. E voltemos para os nossos lares, para o convívio com aqueles que vão servir de teste para todos nós. Que assim seja.